Rafa, acho que a gente pode começar, cara. Sim, sim. Então vamos lá. Vamos começar, que aí, de qualquer forma, isso vai ficar gravado, né? Daí o pessoal depois pode ver também. Então, hoje o tema. Qual que é a frase exatamente aí, Rafa? O que que você faz quando você chega em casa cansado dos estudos? Você Isso. explicou lá o dia todo no cursinho, o dia todo na escola. Como que você faz para estudar em casa, ainda ser produtivo? Ou será que às vezes não é melhor não? Aham. Tá. Então vamos lá, assim. Primeiro, para a gente começar a falar sobre esse cansaço de estudo, a gente tem que definir muito bem o que que seria esse cansaço, né? E esse cansaço ele vem de quê? Né? Então, o cansaço, ele é uma, vamos dizer assim, a gente tem um cansaço, entre aspas, uma fadiga do corpo, cansaço do corpo, e a gente tem um cansaço mental. Então, por exemplo, se a gente mora em Brasília, né? Então, se a gente estiver ali para Chapada e a gente não está acostumado a fazer exercício, a gente só vai para academia de vez em quando e tal, e a gente resolve fazer uma trilha o dia inteiro, né? Uhum. E aí a gente anda, sei lá, 10 quilômetros no dia, 9 quilômetros no dia. E aí é uma coisa que a gente não está acostumado a andar, né? Cheio de subidas e descidas numa trilha, por exemplo. A gente vai chegar no final do dia, a gente bateu o sol também. A gente vai chegar no final do dia, a gente vai estar morto de cansado. Mas isso está ligado a uma fadiga, né, por gasto calórico que a gente vai ter a partir de movimento. Então, nossa perna vai estar cansada. Talvez a gente sinta uma dor na panturrilha, uma dor como é que é o nome o que gera canelite? Esqueci o nome da musculatura aqui da frente da canela, mas, por exemplo, né? Fica anterior. Isso. E aí a gente pode ter dor em vários lugares, né? No glúteo, nas costas e tal. Isso é uma, vamos dizer assim, uma sensação relacionada à fadiga de física mesmo, né? Do que a gente vem fazendo e tal. Só que por que que a gente se sente cansado depois de um dia inteiro de estudo? Então tem dois mecanismos que o nosso cérebro tem que gera esse tipo de cansaço. O primeiro mecanismo que a gente tem é porque a gente tem uma depressão da produção de neurotransmissor. Então, tudo que a gente vai fazer, então, provavelmente as pessoas já estudaram falar nesse nome de dopamina, né? Então, toda vez que a gente tem intenção de fazer qualquer coisa, isso significa que essa intenção ela está sendo movida por um neurotransmissor que é a nossa dopamina, né? Então, à medida com que a gente vai, durante o dia, a gente vai gastando essa dopamina, então a gente vai gerando essa dopamina, que é uma das formas de comunicação entre os nossos neurônios. À medida com que o dia vai passando, a gente vai gerando um acúmulo e uma saturação dos receptores de dopamina. Essa saturação, o que que isso indica? Que no final do dia, a nossa força de vontade, a nossa motivação para fazer coisas é menor do que no início do dia. Porque quando a gente dorme, a gente descansa, esse descanso que a gente está dando, ele, vamos dar uma limpada nos receptores de dopamina, então a gente começa um dia novo, né? Então esse dia novo ele surge com vamos dizer assim, com uma intenção, com uma força de vontade nova. Então esse é um primeiro critério que a gente tem para definir o nosso cansaço para estudar ou para fazer qualquer outro tipo de coisa. Então a gente no final do dia a gente vai ter uma tendência, vamos dizer assim, menor de ter uma força de vontade para conseguir estudar, biologicamente falando, tá bem? Tem como a gente modular isso? Tem como a gente modular, mas eu não vou entrar nisso agora. É só para a gente entender como é que a gente fica cansado, tá? Um outro mecanismo, né? Então, primeiro, a nossa força de vontade para estudar no final do dia. Ela, biologicamente, ela é menor do que no início do dia. O segundo ponto é que a gente tem também, vamos dizer assim, como se fosse um resquício. Então, para quem está estudando para o Enem, né? Então, a gente tem o ATP, né? Que é a nossa molécula de energia principal. Então, a adenosina trifosfato, quando ela é quebrada, então quando a gente gasta, faz alguma atividade que gera o gasto de energia, a gente tem a adenosina do ATP. Essa adenosina, ela fica como um resquício no nosso cérebro. E aí ela vai se ligando a receptores específicos que dá uma sensação de cansaço para a gente. Uhum. Então, o acúmulo dessa adenosina, ela também gera uma sensação de cansaço para a gente no final do dia. Então, tanto a atividade que a gente está fazendo, tá? Quanto à própria produção de neurotransmissores, principalmente a dopamina que a gente está falando aqui. Por exemplo, quando a gente toma café, o que a gente faz é enganar esses receptores de adenosina. O café, ele se liga nesse receptor, então a gente tem o cérebro assim, e aí tem uma adenosina aqui.
ela vai ligando, à medida com que ela liga e ela vai se acumulando, a gente vai tendo a percepção de cansaço. Então o café, vamos dizer que ele é assim, ele se liga aqui e ele tampa, impede a adenosina de... Então a gente burla o sistema de reconhecimento de cansaço no nosso cérebro. Tá bom, Felipe, por que você está falando isso? Primeiro, à medida que você vai do início do dia até o final do dia, a gente acumula adenosina e a gente vai gerando uma saturação de dopamina no nosso cérebro. Então a nossa tendência de fato é de não querer descansar. Então, primeira coisa que a gente sempre comenta assim, à noite, de uma forma geral, não é o momento da gente estudar. Então, o objetivo é que a gente gaste toda a energia e o tempo que a gente precisa estudar para o início do dia. Então, ou de manhã ou no período da tarde. Algumas vezes isso não vai ser possível. Então, às vezes a pessoa trabalha durante o dia e ela só tem um momento da noite para conseguir estudar. Daí a gente vai ter que usar outras técnicas que a gente falou bastante na nossa aula de foco, né? Que a gente teve numa live, então a gente tem o link, a live foi gravada. Vocês podem dar uma olhada na questão live foco. Distrações, né? Oi? A gente teve uma live só para falar de distrações, como que vai. Isso, exatamente. Então, esse é o, vamos dizer assim, esse quesito, assim, dentro de uma sessão de estudo, falando sobre cansaço, assim, né? A gente vai usar as regras que eu passei lá na live, senão a gente vai entrar disso agora e vai confundir a cabeça de todo mundo. Mas essa, de uma forma, a pessoa que trabalha e só tem para estudar durante a noite, geralmente não é o cenário que a gente tem, né, das pessoas que acompanham, então. Então, a gente tem pessoas que estão ensino médio de manhã e estudam à tarde, ou cursinho de manhã e estudam à tarde, ou estão só simplesmente estudando e dedicando para isso. Ou trabalham também, às vezes trabalham um período e estudam no outro período. Então, o que acontece? Como é que a gente faz esse manejo, né? Então, primeiro, manejo de adenosina. Tá? Então, lembra, a gente tem a dopamina e a gente tem a adenosina. Isso vai ser importante para a gente definir as estratégias que a gente vai ter à medida com que a gente for, que vai passando o nosso dia. Então, manejo de adenosina, tá? É que é essa molécula que se acumula quando a gente começa a quebrar e tomar muitas decisões. Então, esse é um fator importante. A adenosina, ela é super acumulada quando a gente toma decisões. Então, não é simplesmente da gente existir. À medida que a gente vai tomando decisões atrás da outra, isso vai gerando esse acúmulo porque a gente vai gastando energia para pensar sobre as coisas. Né? Então, a gente toma uma decisão com base em algum tipo de pensamento. Quando a gente pensa, a gente gasta energia. Quando a gente gasta energia, a gente tem o resquício desse gasto de energia, que é o que o nosso cérebro considera como cansaço. Então, a primeira coisa que a gente tem para a gente gerar menos cansaço dentro do nosso cotidiano, estabelecer uma rotina. Um dos critérios para definir se uma coisa está estabelecida na nossa rotina ou não é que a gente tem uma carga decisória menor para a gente fazer. A gente já sabe aquilo que a gente tem que fazer. Então, a primeira coisa que a gente tem, estudar com horários definidos. Então, ó, todo dia, 8 horas eu vou estudar. Não interessa o que vai acontecer, se está chovendo, se cachorro, não sei. 8 horas eu estou sentado estudando. Isso gera uma sensação para o nosso cérebro de que a gente não tem que tomar essa decisão, já foi tomada antes. Então a gente tem simplesmente que obedecer. Tanto é que um dos motivos pelo qual, por exemplo, a disciplina no exército é super valorizada, assim, é porque a gente consegue ter um grau de eficiência maior quando a gente não está o tempo inteiro questionando as coisas que a gente tem que fazer. Então, numa situação de risco, por exemplo, no exército, ele é treinado para isso, né? Por exemplo, para a guerra, você não tem que ter as pessoas perguntando o que aconteceu. As pessoas têm que ir lá e fazer, né? Isso gera um movimento de energia muito maior e muito mais sustentado do que você tem que ficar questionando. Então, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é estabelecer uma rotina com horários definidos, tá? Evitar tomar. Então, por exemplo, a gente preparar o material antes de sentar para estudar. Então, se 8 horas que eu começo a estudar, ou vamos supor, eu vou estudar depois do almoço. 3 horas da tarde eu começo a estudar. Antes disso, eu já deixo todos os materiais que eu vou utilizar preparados e eu já sei o que eu vou fazer, por exemplo, de 3 a 5, 3 a 6, 3 a 7. Eu já sei o que eu vou fazer de 3 às 4, de 4 a 5, de 5 a 6, por exemplo. Então, tudo isso está definido, ajuda a gente a tirar essa carga. Tá? E a gente vai ter uma carga natural do estudo. Se você está estudando, por exemplo, 8 horas por dia, 9 horas por dia, e você não se sente cansado, daí a gente tem um problema. Porque significa que você não está gerando o esforço necessário para aprender e compreender aquele conteúdo. Você é o que a gente chama de estudo passivo. Você não está fazendo o estudo ativo. O estudo ativo, necessariamente, ele gera cansaço. Tá?
principalmente por conta desse receptor de adenosina. A gente está gastando energia. Quando a gente pensa sobre o assunto, processa o assunto, da mesma forma que tomar decisões, para a gente criar esses vínculos na nossa mente, a gente também está gerando gasto de energia. Tá? Então, a pessoa chega para mim e fala assim, então a gente tem que fazer um manejo disso. Ah, Felipe, se eu fizer o manejo certinho de uma rotina de 8 às 8 da noite, eu consigo estudar? Se você estiver estudando de forma ativa, não. Então não adianta também você passar o dia inteiro no cursinho, de, sei lá, de 6 às 6 da tarde, e aí você querer render à noite. A chance disso acontecer é muito baixa mesmo. O mais provável é que você não renda, isso se você tiver estudado com minimamente atenção durante o cursinho. Tentar sustentar mesmo, e mesmo as atividades diárias já vão te impedir de fazer isso. Então a minha sugestão é, cara, Felipe, eu passo o dia inteiro no cursinho, tira um momento durante o cursinho para você ver. Ah, então, por exemplo, eu quero medicina. Daí, quais são as matérias de medicina que geram o maior impacto na minha nota? Ah, ciência da natureza e matemática, de uma forma geral. E aí, o professor está dando aula de história, geografia, que são assuntos que, cara, não caem muito no Enem, sai fora e vai estudar. Né? Então, você tem total liberdade, você é maior de idade. Assim, geralmente, quem está no cursinho é maior de idade. Então, você sai do cursinho e aí você vai estudar na sala. Então, essa é uma das alternativas que geralmente eu dou. Porque à noite não adianta, você não vai conseguir render da forma com que a gente gostaria. Beleza? Então tá bom. Então, o primeiro ponto é a gente estabelecer uma rotina de estudo. O segundo ponto para a gente é não adianta a gente querer forçar a barra. Aí, porque a gente está com o receptor de adenosina completamente cheio, assim, então a gente está cansado mesmo. O que a gente faz? A gente começa a meter café. Só que o que esse café faz? Ele bloqueia temporariamente. Então pensa assim, aqui vamos dizer assim, é o meu neurônio. E eu tenho vários receptores saindo dessa membrana. E aí eu tenho várias moléculas de adenosina aqui, que à medida que eles vai passando o dia, eles vão se grudando e a gente vai gerando cansaço. O café, ele impede, ele cria uma barreira para o neurônio não se conectar no receptor. Mas a adenosina, ela continua se acumulando aqui. Então você colocou uma barreira temporária. Quando você tira a barreira, o que acontece? Todas essas moléculas de adenosina que estavam aqui, elas vão entupir o receptor e a gente tem um crash de energia pós-cafeína. Então isso é muito comum, a gente toma, talvez a gente fique bem durante 1 hora e meia ali, e depois, assim, bate o sono, a gente começa a bocejar, a gente perde a nossa capacidade de atenção, e aí é aquela confusão que, de uma forma geral, as pessoas estão acostumadas, aquelas que dependem muito da cafeína. Tá? Só que vamos lá. Então, a gente tem não forçar a barra, tá? Do estudo, né? Não ir além do que a gente consegue biologicamente, porque a gente vai deixar de render e aí não vai fazer o menor sentido. Talvez você esteja sentado lá, mas você não está gastando energia para você aprender, porque você já não tem mais energia. E o melhor de tudo é que a gente tem uma rotina e período da manhã e tarde. Beleza. Agora, como é que a gente pode descansar e dar uma limpada nesses receptores? A gente tem duas principais alternativas que a gente usa dentro do 80. Felipe, tenho muito sono no período depois do almoço. Né? Eu fico muito cansado, então eu passo a manhã inteira no cursinho e à tarde eu chego para estudar e eu estou cansado. Tá? Primeira coisa, a gente pode tirar uma soneca. Né? A soneca que a gente está querendo aqui é uma soneca de no máximo 30 minutos. O que acontece? A gente tem três, depende da fonte, né? A gente pode ter 3 ou 4 camadas de sono. Eu geralmente uso 3. A gente tem uma camada superficial, tá? Então, que é geralmente onde o sono REM acontece ali. A gente tem uma camada média e a gente tem uma camada profunda, intermediária ou profunda, ou leve também, algumas pessoas chamam essa e profunda. O que a gente não quer de jeito nenhum é chegar nessa camada profunda. Porque para a gente sair da camada profunda, para a gente acordar de novo, isso gera um trabalho. Sabe aquele torpor? Quando a gente dorme, faz uma soneca de 1 hora, mais ou menos, 1 hora e meia, a gente acorda meio torturado, na hora da noite almoço, Você tira aquele cochilo que você acorda às 6 da tarde, sem saber resetar. Exatamente. Você acorda maluco das ideias, assim, né? Além do fato que vai piorar a tua noite de sono também, né? No mesmo dia, ali, à noite. Então, o nosso objetivo aqui é que a gente mantenha a soneca de 20 a 30 minutos. Tá? Outra alternativa que a gente tem é um sono, vamos dizer assim, um relaxamento profundo que a gente não vai entrar no sono. Então é como a gente vai chegar naquela camada ideal de sono que a gente quer, não é o sono profundo, então é esse sono leve, a gente chega nela por meio de um relaxamento direcionado.
Então a gente pode fazer isso por meio as formas que eu mais gosto, né? É uma meditação guiada e Yoga Nidra. Né? Yoga Nidra é um tipo de meditação guiada, só que é um tipo específico. Então, se vocês forem procurar na internet, vocês podem colocar tanto Yoga Nidra quanto meditação guiada de relaxamento ou de body scan, que chama, né, de escaneamento corporal. Então essas são as que eu recomendo também para a gente conseguir dar uma reenergizada. O que que esse tipo de meditação, esse tipo de prática ele gera para a gente, né? Ele vai recarregar um pouco dessa bateria e vai dar uma limpada nesses receptores de adenosina. A gente vai ter uma percepção do cansaço que ela é um pouco mais leve para a gente, tá? Então a gente vai conseguir, talvez a gente consiga durar a sessão da tarde junto com essas práticas de descanso. O que que a gente vê muito acontecendo? A pessoa ela deita na cama e aí ela fica no celular. A gente não descansa enquanto a gente está no celular. Então, eu estava até vendo, esses dias eu recebi um conteúdo desse, assim, que a galera deu até um nome para isso, chama bed rotting, sabe? De apodrecer na cama mesmo. Então, tem aqueles brain rotting também, né? Que é conteúdo que apodrece o cérebro, assim. Então, tem esse apodrecimento na cama. Porque a pessoa, às vezes, ela passa um tempão na cama, só que rolando tela. Então, ela tem uma sensação de que ela não descansou absolutamente nada, porque de fato ela não descansou absolutamente nada. Porque o quê? A nossa mente, toda vez que a gente está rolando um dedo, lembra que eu falei? A adenosina ela é gerada porque a gente está tomando decisões. Então, o tempo inteiro, quando a gente está vendo o conteúdo, a gente está tomando decisões ali. Decisão se a gente vai curtir, se a gente não vai curtir, se a gente vai passar o conteúdo para frente, se a gente não vai passar o conteúdo para frente. A gente está processando aquelas informações que a gente está recebendo. Então, tem várias informações sensoriais chegando, de som, informações visuais, que chegam para a gente está tendo que processar aquilo. Esse processamento ele gera uma quebra, né, de ATP e a gente vai gerar essa molécula de adenosina vai começar a se acumular e aí a gente vai se sentir muito mais cansado. Então eu acho que todo mundo consegue relacionar essa experiência de você ficar um tempão na cama e aí você ficar no celular e você sentir que você não descansa absolutamente nada. Então esse é o padrão que eu mais vejo. As pessoas acharem que elas conseguem descansar com o celular. Isso não acontece. E aí a gente vai ter uma reeducação do nosso cérebro quando a gente também começa a se acostumar a fazer esses descansos com o celular. Lembra que eu falei que a gente tem uma outra molécula que é importante, que é a molécula de dopamina. Então a gente tem níveis basais diferentes de dopamina. A dopamina é um hormônio que ela dá uma sensação para a gente de querer. Lembra que eu falei que ela era ligada à nossa força de vontade? Então ela está ligada à sensação de querer. O que acontece? O nosso cérebro, biologicamente, ele foi programado para a gente querer comida, reprodução e sobrevivência. Tá? É basicamente por isso que a gente foi programado. Então, tudo que gera qualquer tipo de recompensa nesse sentido para a gente, isso gera um impacto para a gente. Então, por exemplo, quando você está comendo uma comida muito gostosa, você está tomando um milkshake, né? Tá tomando um milkshake e aquilo tá muito bom. E aí você não consegue parar de tomar aquele milkshake. Ou quando você tá comendo batata frita, e aí você sabe que você tá parado, já tá cheio, mas você não consegue parar. Por quê? Alimentos, por exemplo, hiperpalatáveis, ou mesmo informações que a gente chama hoje em dia também de hiperpalatáveis, que são informações rápidas, geralmente que alguma coisa que chama muito a nossa atenção, tipo alguma coisa de agressão, alguma coisa relacionada à relação sexual, alguma coisa relacionada à vergonha, fofoca. Tudo isso são mecanismos biológicos que a gente tem de prestar atenção nessas coisas. Porque há 400 mil anos atrás isso era importante para a nossa sobrevivência. Só que hoje isso está atrapalhando a gente. Então, o nosso sistema de dopamina ele não está acostumado a esse tipo de informação, a receber esse tipo de informação. Então, a gente vai mudando a nossa linha basal de dopamina. Então, a nossa dopamina ela começa a estabelecer uma linha basal mais alta, onde cada vez mais para eu gerar força de vontade para fazer alguma coisa, eu preciso de um estímulo cada vez maior. E cada vez maior, e cada vez maior, e cada vez maior. Vocês conseguem relacionar isso também com abuso de substâncias, jogos, né? A pessoa ser viciada em jogos, em apostas, etc. E, geralmente, de todos esses, são praticamente todos os mesmos mecanismos, né? Em proporções diferentes, mas são os mesmos mecanismos de dopamina. Então, quando a gente está sentado, deitado no sofá, rolando uma tela de celular, a chance da gente querer sair para estudar, porque o estudar a gente vai ver uma recompensa só a longo prazo,
enquanto rolar a gente tem uma recompensa muito curta, a curto prazo, e escalável ainda, então de coisas cada vez que chamam mais a nossa atenção, a gente, com a medida que a gente vai fazer, educando o nosso cérebro a consumir esse tipo de informação, a gente perde a capacidade de se dedicar para coisas que vão gerar um esforço e vão ter uma recompensa a longo prazo. E por incrível que pareça, hoje a gente tem estudos que relacionam, né, a nossa sensação de felicidade com projetos de longo prazo que geraram um grande esforço. Ao contrário desse tipo de prazer vazio. Então, muitas pessoas chegam para mim, cara, Felipe, eu tô cansado no período da tarde. Eu estudo de manhã e à tarde eu chego cansado. Bom, a pessoa, de uma forma geral, estudou de forma passiva na escola. Então, isso não é cansaço da pessoa ficar raciocinando e etc. Porque uma parte desse conteúdo em escola ele é muito leve, e aí muita troca de professor, tem muitas oportunidades de descansar. Né? Então, acaba que você não se desgasta tanto. E aí, o que eu pergunto para a pessoa? Tá, e o que você faz quando você chega do almoço? Ah, eu chego do almoço e eu fico deitado na cama, fazendo nada. Aí o fazendo nada sempre implica estar mexendo no celular. Então, aí, beleza, a gente, eu combino assim. Então a gente vai cortar o celular e vai colocar o celular pra noite, por exemplo. Então você chega em casa, você não pode mexer no celular. Aí o que acontece? O nível de energia para a pessoa, de motivação e de energia, isso vai aumentar, porque a dopamina dela tá bem regulada e ela também tá com a adenosina dela tá ok. Ela não tá gastando adenosina também porque ela não fica rolando a tela. Então, aí ela consegue ter o descanso à tarde, à noite. E assim, a consequência disso, por exemplo, uma pessoa que tem uma rotina de trabalho durante o dia, para a noite é a mesma coisa. O ideal é que, beleza, cara, eu só tenho uma noite para estudar. Beleza, então a gente vamos nessa, assim, né? Você vai ter um pouco menos de energia, mas vamos aproveitar a melhor coisa. Então a melhor coisa que você tem para fazer é, por exemplo, não usar a rede social. Né? Não ficar rolando a tela do celular. Você vai chegar, talvez, comer alguma coisa e ir direto para o estudo. Aí, mesma coisa, um estudo estruturado, você já sabe o que você tem que fazer, você tem um horário fixo para você tá estudando ali, e isso vai gerando um desgaste menor dessas substâncias que acabam que comandam um pouco, né, o nosso dia a dia, assim, aquilo que se a gente vai estudar muito, se a gente vai estudar pouco. Sim. Outro ponto que dá pra gente abordar também, Felipe, cara, não é inteligente você bater uma pratada de feijoada numa sexta-feira no almoço e querer estudar 2 horas da tarde, né? Uhum. Você vai estar completamente letárgico ali. Então, Isso. poxa, às vezes eu percebo que quando eu como 3 colheres de arroz e bebo refrigerante, eu fico mais sonolento. Quando eu como comida mais gordurosa, eu fico mais sonolento. Então, isso já influencia também. Aí outra, nossa, mas eu estudo do lado da minha cama. É muito chamativa a minha cama. Eu fazia muito isso quando tava me preparando, assim. Eu não estudava no meu quarto, porque eu me distraía muito. E essa distração de tipo assim, cara, vou ler isso aqui deitado ali. Então eu não lia deitado. Eu estuda na cozinha, ou fica na escola, estuda na biblioteca, né? E, inclusive, só de você já ainda tá na escola, ainda tá na biblioteca, escola ou cursinho, né? Você já vai estar mais condicionado a seguir essa linha, porque tu não vai ficar lá à toa também, sem fazer nada. Totalmente. Então é porque é isso, é a mesma coisa da gente estudar com o celular do lado. Né? Então, lembra que eu falei para você, esse mecanismo de cansaço ele está envolvido a tomar decisões, e seja micro decisões. Eu não estou falando de decisões grandes, estou falando de micro decisões. Então, tipo assim, você olha, você está vendo o celular na sua visão periférica. Você não pegar no celular é uma micro decisão que você está tomando. É a mesma coisa, eu estou no meu quarto, eu estou vendo minha cama do lado, eu não ir para a cama, isso é uma micro decisão que eu estou tomando, assim, às vezes eu tomo várias vezes em um minuto. Né? Porque eu estou me forçando a não ir para a cama e ficar estudando aqui. Volta na. A gente já teve uma live, gente, só falando de questão de disciplina. E um dos pontos que o Felipe abordou muito foi: pra que que eu vou gastar energia lutando contra o que eu posso simplesmente eliminar? Exato. Não é? Pra que que eu vou ficar lutando contra aquele estímulo ali de novo, de novo, de novo, quando eu posso só simplesmente deixar ele inexistente ali, né? Isso é porque essa luta ela gasta energia. Então acaba que a gente fica cansado, mesmo porque a gente está lutando com outras coisas. Então eu tenho esse relato assim, muita gente, quando a gente limpa o ambiente dela, ela sente que ela consegue render mais, ela consegue focar mais, e ela sente que ela fica às vezes menos cansada. Né? Aí o cansaço dela é um cansaço que é bom, porque é um cansaço de produtividade, ela sentiu que ela rendeu. Então talvez ela esteja estudando a mesma quantidade de horas, só que como ela rende mais, ela se sente melhor. E é um cansaço que faz sentido. Se eu tenho um ambiente completamente bagunçado e eu tenho que me esforçar o tempo inteiro para eu estar concentrando, aí eu vou ter um desgaste que não vem do processamento de informação.
É um desgaste que vem da necessidade de eu, né, tentar me blindar dessas coisas. Então é muito mais fácil a gente limpar. E tudo isso que eu tô falando também, ele tá, eu tô tirando aqui os aspectos grosseiros. Tá? O que eu chamo de aspecto grosseiro? Primeiro, como é que tá o teu sono? Então, o sono ele vai influenciar na quantidade de cansaço que você tem. Lembra que eu falei que uma das funções do sono, ela é limpar essa adenoseira do nosso cérebro. Se você não está fazendo o ciclo, esses 3 ciclos de sono, na verdade, essas 3 camadas de sono, que são mais ou menos 4 ciclos que a gente faz por noite, se a gente não faz isso, daí a gente está perdendo limpeza, ou seja, a gente está acumulando besteira. Então, esse sono ele é acumulativo, essa fadiga, esse cansaço ele é acumulativo. Outro fator importante que gera muito desgaste, porque a gente está o tempo inteiro tomando decisão. Problemas, entre aspas, assim, de uma forma mais superficial, problemas emocionais. Então, às vezes, você está muito ansioso, você está com, sei lá, tá com um problema com um amigo, está pensando na conversa do WhatsApp. Esse tipo de coisa são também aspectos que vão desgastando a nossa mente. Porque a gente está tendo que o tempo inteiro gastar energia para voltar a atenção, gastar energia para tomar uma decisão. Às vezes a gente vai ter que fazer de mandar mensagem, não mandar mensagem, falar isso, falar aquilo. Então, quando emocionalmente a gente está muito turbulento, além do fato de a gente não conseguir focar direito, a gente se sente muito mais desgastado durante o dia. Então, esse aspecto é importante. O terceiro aspecto de parte grosseira é também o que o Rafa comentou, alimentação. Né? Então, quanto mais pesada a tua alimentação, então alimentação muito gordurosa ou com pico glicêmico muito alto, isso vai gerar um desgaste energético maior para a gente e vai gerar uma sensação de fadiga maior. E também, ao mesmo tempo, se você está comendo pouco demais. Então, se você está ingerindo pouca caloria, você também vai sentir um cansaço maior. Por isso que as pessoas, de uma forma geral, levam um lanche na hora da prova do Enem. Né? Porque você precisa tentar manter o teu nível de caloria, então você manter a tua energia mais estável. E aí o quarto ponto, que é super importante também, é questão de exercício físico. Então isso já aconteceu também, de eu conversar com as pessoas. Eu tenho por exemplo, eu tenho um mentorando que ele malhava super forte de manhã cedo. Tá, você malhar forte de manhã cedo, você tá gastando energia, muita energia, inclusive. E aí você vai chegar no final do dia muito mais fadigado. Então, você evitar exercícios extenuantes, por exemplo, um crossfit, sei lá, para você conseguir estudar, isso vai ser horrível na sua vida. Então, você vai ter que dosar também a qualidade de exercício físico. Naturalmente, vai depender do teu preparo, né? Às vezes, para a pessoa que faz crossfit há 5 anos, talvez ir para uma aula de crossfit é ok, mas você que está estudando e vai começar um crossfit agora, talvez não seja a melhor opção. Talvez seja melhor começar com uma coisa um pouco mais gradual e aumentando a ponto de você não sentir essa fadiga tão extrema, né? A ponto de atrapalhar seus estudos, por exemplo. Perfeito. O Samuel até sabe aqui, ó. Realmente, depois da proibição do uso de celulares na escola, minha concentração e motivação aumentaram. Total. Eu fui a primeira pessoa que eu fui super eu já comentava isso, eu tava comentando com meus pais, assim, né? Eu tenho irmãos mais novos, e eu tava conversando com eles, e eu acho que isso tinha que ter acontecido já há 3 anos, 5 anos atrás. Porque, e assim, a maior parte da população, sem brincadeira, assim, eu falava isso pra eles e eles falavam, você tá maluco, isso nunca vai acontecer. Só que a gente veio percebendo pela ciência e pela própria experiência prática que a gente está prejudicando muito as crianças e adolescentes se a gente deixa o celular durante liberado. A gente prejudica muito, muito, muito. Primeiro porque, assim, essa dopamina, um dos pontos principais de uso dessa dopamina, que é a nossa força de vontade, ela está no nosso córtex pré-frontal, tá? Que é uma estrutura do nosso cérebro que fica aqui mais na parte da frente, que ela é desenvolvida com o passar do tempo. Então, por exemplo, para algumas pessoas, para a maior parte das pessoas, ela vai ser desenvolvida entre 21 e 25 anos. Ela chega no desenvolvimento completo dela. Então, adolescente e criança tem uma capacidade menor de reprimir impulsos que busquem recompensa a curto prazo. Então, a gente está dando uma máquina de caça-níquel, de aposta, que é o celular, na mão de uma criança que não tem nem o cérebro desenvolvido para conseguir impedir aquilo. Sim. Então, de fato, essa foi uma das melhores coisas que a gente teve esse ano, foi aprovar esse tipo de lei. Eu fiquei muito feliz mesmo. E outros países que até levam isso mais pra frente, né? Na Austrália mesmo, rede social para adolescente. É banido. Já é. Eu vi esses dias aqui em Brasília, Felipe. O outdoor ali na Asa Norte falando
aqueles outdoors digitais, conta no Instagram para adolescente, né? Eu me vi isso aprofundei, no mas com Instagram. certeza tem a ver com isso. O Instagram tá tendo que reprimir alguns conteúdos e algumas funções justamente para o cérebro adolescente, porque a gente vê que gera muito malefício. Né? E aí a gente ainda tem um outro fator que é importante quando a gente está olhando de descanso. Por exemplo, esses dias eu fiz uma viagem de carro e eu encontrei muita gente durante o dia. A gente foi para uma festa, a gente foi para duas festas um dia. A gente voltou de Goiânia, foi assim, foi uma confusão assim. Eu acho que passei umas 10 horas só com pessoas e fazendo coisas, né, e atento e etc. Cheguei no final do dia, umas 6 horas da tarde, estava muito cansado. Só que ao mesmo tempo eu passei muito tempo do meu dia sentado. Então, eu tinha duas opções. Ou eu deitava para descansar, ou eu ia dar uma caminhada. Por incrível que pareça, a caminhada era a minha melhor opção. Então, o que acontece? Como eu disse, a gente tem dois tipos de fadiga, a fadiga mental e a fadiga física. Quando a gente está com uma fadiga mental, uma das formas maravilhosas da gente recuperar e descansar a nossa mente é por meio da caminhada, sem informação. Então, sem podcast, sem música, sem nada. Você vai simplesmente caminhar. Essa é uma das melhores formas que a gente tem, porque a gente tem um mecanismo, a gente estava até comentando sobre isso, assim, né, esses dias, que a gente tem um mecanismo dentro da psicoterapia, a gente descobriu isso, né, por meio da ressonância magnética, que à medida com que os nossos olhos eles vai passando informação na periferia dos nossos olhos, isso vai trazendo uma sensação de descanso para a gente, uma sensação de relaxamento. Provavelmente isso é um mecanismo biológico que a gente trouxe, porque como a gente, de uma forma geral, o corpo do ser humano ele foi feito para ser nômade, e então o fato da gente ser capaz de andar, né, gerava vantagens evolutivas para a gente. Então as pessoas que tinham melhor capacidade de andar e que tinham benefício maior da caminhada, elas provavelmente propagaram o gene, etc. Né? Então a gente tem esse mecanismo biológico, nosso inclusive é muito usado em psicoterapia, às vezes para a gente lidar com traumas e coisas. A gente, né, tá falando sobre alguma situação difícil para a gente com informação na nossa periferia, por exemplo, né? Ou no movimento do nosso olho, movimento lateralizado. Então, Também é outro tanto parecido com isso, Felipe, de questão de visual. Me pegava muito quando estava me preparando, porque eu ficava muito tempo no computador, e eu chegava no final do dia, às vezes eu até ia conseguir estudar, só que eu sentia minha visão cansada, porque total. eu estava muito tempo com o foco curto aqui, Exato. né? Os músculos do cristalino estavam contraídos o tempo todo. E aí eu fui no oftalmo, ela passou o exercício de eu começar. Então, assim, de 40 em 40 minutos, eu tinha que olhar para uma torre que tinha do lado do prédio. E aí eu ficava botando o foco lá longe, e depois botava o foco lá longe, para literalmente relaxar a musculatura dos olhos, que aí eu conseguia concentrar mais depois. E Exatamente. assim, isso fez toda a diferença para mim, assim, parece pequeno, mas Não, não é. A gente tem um aumento no número de crianças usando óculos, crianças e adolescentes usando óculos por conta disso. Porque, né, fica tão acostumado com uma tela, assim, e aí a pessoa, ela começa a ter uma contração, hipercontração, né, e aí você começa a ter uma hipertrofia, daí é uma série de problemas, assim, né. Então a gente tem um caso, a gente tem uma pandemia de hipermetropia. sim. E é incrível isso, assim. Então, eu já vi muitos oftalmo. Eu fui no oftalmo, ele estava comentando isso comigo, assim. E isso é um dos motivos que eu tenho também. Então, eu sempre tenho que estender, né, minha visão. E aí, assim, talvez não seja tão incrível assim, mas isso é uma das coisas que determina o nosso foco. É o nosso campo visual. Então, quando a gente está muito focado, a gente fala de visão de túnel, né? Então, a nossa visão, ela sai da periferia e ela vai para o centro. Então, para a gente relaxar, a gente, por isso, olha para o horizonte. Por isso que pôr do sol, céu, a gente está em cima de uma montanha, a gente olhar o horizonte, o mar também, isso dá a sensação de relaxamento para a gente. Isso é uma função biológica da nossa visão se estendendo para o horizonte, para um ponto com uma distância muito grande da gente. Então, então, só deixando claro assim, esse é um dos grandes. Então, eu estava falando dessa viagem, desse dia que eu fiquei super cansado, mas eu estava com uma fadiga mental. Então, para minha fadiga mental, é muito mais interessante que eu coloque meu corpo em movimento. Então, eu não estou fazendo nada muito extenuante, mas eu estou colocando o meu corpo em movimento, fazendo circular sangue, e aí eu vou estendendo a minha visão vai para o horizonte, eu não estou com uma coisa concentrado,
Então aqui a gente entra num fator também de cansaço, de uma forma de cansaço e uma forma de descanso. O nosso cérebro, quando ele está focado e quando ele está ocioso, ou seja, sem atividades, eles são dois mecanismos e redes neurais que são ativadas de forma diferente. Né? Então, uma mente que está focada, a gente pode chamar de rede de foco, rede de esforço, rede de concentração, existem vários nomes assim. E quando a gente está assim, fazendo nada, por exemplo, a gente ativa a nossa rede default, rede padrão. Né? Essa rede padrão é justamente o que é ativada no sono. E ela tem muitos benefícios. A da rede focada a gente já sabe. Né? Então, a gente focar, executar tarefas, né? A gente fazer um processamento, planejar, pensar a longo prazo, pensar de forma abstrata, tudo isso está na rede de esforço. Já na rede padrão, a gente tem a parte de criatividade, criação e consolidação de novas memórias, descanso. Então, essa é a rede que ela está hiperativada, por exemplo, no nosso sono REM, que é quando a gente está sonhando. Então, o sono, ele dá essa capacidade de a gente começar a gerar a consolidação de memória mesmo, daquilo que a gente viveu no dia. Muitas vezes a gente sonha com coisas que a gente viveu no dia. Isso é o quê? A gente consolidando essas memórias. Essas memórias, elas surgem na nossa psique, no nosso campo mental, para elas serem consolidadas ali. A mesma coisa quando a gente está, por exemplo, fazendo esse descanso profundo que eu comentei com vocês, a gente começa a ativar essa rede padrão. Outra forma de a gente ativar essa rede padrão é o próprio ócio, a gente não fazer nada com a nossa mente. Né? Ou a gente deixar a nossa mente correr de forma livre. A gente não está trabalhando um projeto, um tipo de pensamento, uma linha de raciocínio enquanto eu estou caminhando, por exemplo. Se eu estiver caminhando e ruminando meus problemas, daí não adianta nada caminhando. Eu tenho que estar caminhando e aberto, deixando minha mente correr livre. Às vezes vai surgir um pensamento, eu deixo ele embora, vai surgir outro pensamento. Uma outra forma que a gente ativa essa rede padrão é nas relações sociais. Então a gente conversar amenidades. Né? Essa é uma das formas de a gente descansar, que a gente tem de descansar o nosso cérebro. Quando a gente não precisa estar fazendo muito esforço, né? Tipo, a gente não está conversando uma coisa muito séria. Se a gente está simplesmente conversando trivialidades, rindo, a gente está ativando esse tipo de rede, por isso que dá uma sensação de descanso. Então isso já dá a ideia de muitas possibilidades de descanso que vocês têm entre as sessões também, que é uma coisa que a gente vai ter que manejar para a gente conseguir manejar o nosso cansaço no final do dia. Então, por exemplo, melhor dos mundos, né? Quando a gente está estudando. A gente está estudando em casa, vai fazer atividades de casa. Lavar louça, estender roupa, limpar, passar vassoura. Tudo isso são atividades que ativam a nossa rede padrão, porque a nossa mente começa a correr livre. Então vão gerar um tipo de descanso, ainda que nosso corpo esteja em movimento. Outra que eu sugiro é a caminhada. Né? Então, às vezes você fez assim, estudei 50 minutos, dei 10 minutos de descanso. Estudei 50, dei 10 minutos, esses 10 minutos eu posso fazer caminhando. Né? Por isso que, por exemplo, levar o cachorro para passear é uma ótima. Né? Então, entre um período de uma sessão de estudo minha para outra, eu vou levar meu cachorro para passear. 10 minutos, vou ali, dou uma volta, depois eu volto. Vamos lá. O que mais? Você tem as práticas de escaneamento corporal que eu falei, de meditação. Quando a gente está tirando essa soneca, a gente também está ativando essa rede padrão mental, né? E é basicamente isso. Aí agora a galera está explorando uma outra técnica, eu achei super interessante, que é você ficar desenhando padrões aleatórios numa folha. Então a pessoa ela está estudando e aí ela começa a desenhar, por exemplo, quando a gente está na escola e a gente está entediado e a gente começa a desenhar no canto da folha. Então foi a partir disso que as pessoas começaram a estudar esse tipo de prática, né? A gente começa dessa forma a ativar essa nossa mente, nossa rede default, rede padrão. E a gente começa a viajar na maionese. Porque é exatamente isso que a gente está fazendo. Então, algumas pessoas estão começando a testar isso entre sessões. E veem que isso tem um resultado moderado, assim. É um resultado bom moderado ali. Então, entre as sessões de estudo, você simplesmente começa a desenhar padrões aleatórios. Você não está tentando ser o Mozart, você está tentando ser o Leonardo da Vinci, né? Você não quer desenhar coisas maravilhosas. Você está desenhando padrões, quadrados, bolas, círculos, traços, coisas de forma completamente aleatória. E isso é comprovado que a gente tem algum grau de relaxamento também, a ativação dessa rede padrão. Massa. E é isso, acho que foram muitas dicas assim, né? Por que que a gente cansa e como que a gente faz para descansar.
Então, vamos só fechar esse resumo assim, dessa live, o que foi, né? Então, o cansaço ele é decorrente do desgaste e uso e presença de duas moléculas. Primeiro é a adenosina, né, que vem do ATP, que é quando a gente gasta energia, a gente quebra esse ATP e a gente tem um acúmulo de adenosina no nosso cérebro, e a gente tem a dopamina, que é justamente o neurotransmissor que gera essa nossa força de vontade, a vontade de fazer alguma coisa. Tá? Então, por exemplo, com o passar do dia, essas duas moléculas, elas já vão sobrecarregando o nosso cérebro. E por si só, no final do dia, a gente está mais cansado do que no início. Como que a gente cansa, né? A adenosina ela é usada principalmente na tomada de decisão. Então, toda vez que a gente está tomando decisões grandes ou pequenas, a gente tem um desgaste de adenosina. Como que eu posso contrabalancear isso? Eu tenho uma rotina fixa de estudo, hoje não preciso tomar a decisão o tempo inteiro que horas eu tenho que estudar, o que eu vou ter que estudar. Então, eu tenho uma rotina e um planejamento de estudos adequados, ajuda muito a gente a manter essa energia durante o nosso dia. Se todo dia você tiver que decidir o que você vai estudar, como você vai estudar e etc., isso gera um desgaste tão grande que muitas vezes você não consegue render nos estudos. Ou você consegue render menos do que você renderia se você estivesse simplesmente fazendo alguma coisa que já tinha planejado previamente. Outra forma que a gente tem e aí tá, aí agora a dopamina. Como que a gente vai impedir esse desgaste da dopamina? Que o galera chama isso muito, hoje em dia tá chamando de detox de dopamina, né? A gente tem um nível basal muito alto se a gente usa muito rede social. Porque a gente está o tempo inteiro sendo submetidos a estímulos dopaminérgicos muito grandes e frequentes. Esses estímulos, eles vão subindo a nossa dopamina basal, que é a nossa, vamos dizer assim, a nossa média, a média individual que cada um tem. Então, para eu conseguir ter força de vontade para estudar, eu preciso abaixar essa minha dopamina basal. Porque quanto mais alta, mais eu vou precisar de estímulos muito grandes para conseguir fazer uma atividade. Então, eu preciso baixar isso. Como que eu baixo isso? Eu vou praticar, ter momentos no meu dia onde eu vou fazer atividades que não dependam de dopamina rápida. Sugestões. A gente pode praticar um instrumento, a gente pode fazer uma leitura, tentar compreender melhor uma área de interesse nosso. Então, por exemplo, tenho uma religião que eu sou muito religioso, então você vai estudar essa área de interesse tua. Eu gosto muito de basquete. Então você vai entender a complexidade do jogo, você vai tentar se tornar bom naquilo, na compreensão daquilo. Ou você vai fazer atividades que envolvam conexão social, que a gente vai ter um nível de dopamina menor. Porque, pensa assim, obviamente o nosso nível de dopamina numa conversa é menor do que no celular. Porque senão ninguém ficava mexendo no celular durante uma conversa. Né? E muitas vezes durante a conversa, às vezes a conversa ela dá uma esfriada ali, a vontade é de pegar um celular. Isso por quê? Porque a nossa dopamina basal tá alta. A gente precisa de estímulo o tempo inteiro. Então a gente precisa reduzir pra gente conseguir ter essa força de vontade. Beleza, fiz tudo isso. Mas ainda eu gostaria de um pouquinho a mais, assim, cara, eu não mexo tanto em rede social, eu já tenho uma rotina, mas ainda assim eu me sinto cansado. Então a gente vai olhar para como você está descansando. Primeiro a gente vai ter os aspectos grosseiros. Por exemplo, comida. Então a gente não comer comida muito pesada ou com alto índice glicêmico. A gente tem exercício físico, não está muito fadigado por exercício físico que você fez no início do dia. Né? Então às vezes a pessoa é um triatleta e ela treina no início do dia. Cara, para ela conseguir estudar naquele dia vai ser muito difícil, né? Um treino muito exaustivo. Então a gente tem alimentação, exercício físico e sono. Então, o teu sono tá bom? Então, vocês procuram tem um dado da OMS que ela bota mais ou menos um sono mínimo que cada pessoa de cada faixa etária tem que ter. Então, se você tem até 18, 16, 17 anos, o mínimo que você tem que dormir por noite são 8 horas. Né? Acima disso, a gente consegue diminuir um pouco para 7. Mas até 18, assim, até 16, 17 anos, você vai ter que dormir pelo menos 8 horas para você se sentir no seu potencial de descanso. Tá? Felipe, beleza, já arrumei minha alimentação, arrumei meu exercício físico, arrumei minha noite de sono. O que eu posso fazer para ter mais energia durante o dia? A gente recomenda soneca, então 20 a 30 minutos no máximo, a gente não pode aprofundar muito, senão a gente vai acordar grog, porque a gente vai interromper bem no nosso momento de sono profundo, a gente interrompe esse ciclo. Toda vez que a gente faz isso e acorda de supetão, de um sono profundo, daí a gente acorda grog. Essa é a sensação que a gente tem de que não descansou e a gente vai demorar mais 1 hora para a gente conseguir ligar o motor, então não vai valer a pena para a gente. Melhor é a gente dormir de 20 a 30 minutos. A gente tem outras opções. A gente tem, por exemplo, usar
descanso ativo, né, sem induzir a gente para o sono. Então, por exemplo, a gente chama Yoga Nidra, meditação de escaneamento corporal, são duas opções que a gente pode usar aqui. Caminhadas para um descanso, para fadiga mental. A gente tem a fadiga física e a fadiga mental. Quando a gente está muito fadigado mentalmente, a caminhada é um ótimo recurso para a gente utilizar para descansar e a gente buscar atividades. E essa caminhada ela tem que ser sem input, né, sem fornecimento de uma informação. Então não é para ficar escutando audiobook, não é para ficar estudando podcast, não é para ficar estudando música, nada disso. A não ser música instrumental, que tá ok. Mas você vai justamente porque você precisa ativar uma outra circuito de redes neurais que vai promover o nosso descanso. Outras alternativas é você lavar, fazer atividades de casa que não exigem esforço e não exigem foco também. Eu acho que é isso. É isso. Uma coisa de fato. É muita informação, né? Com muita coisa. Então, o objetivo, Pérez, tava pensando aqui, ouvindo isso no final, eu tenho a impressão de que todo mundo consegue, é que nem um carro, assim, todo carro consegue acelerar muito forte se você jogar o giro lá pra cima. Acelera num carro muito rápido, você vai ver que ele vai sofrer. O que a gente quer com isso tudo que a gente passa para vocês que nem tenta, é que vocês consigam funcionar em uma eficiência muito alta com um giro baixo. Não sei se essa analogia faz sentido. Eu tava pensando na cabeça, remoendo hoje, e foi uma analogia boa que eu encontrei. Então, tipo assim, pouco esforço para muito resultado, né, Felipe? Quando você coloca o sono em dia, tem tudo isso que o Felipe falou, a quantidade de esforço que você vai ter que fazer para iniciar o estudo, para manter o estudo, para até depois, né, para você planejar o seu estudo é menor. Com certeza. Então, com certeza. É isso. Isso é Funcionar para tudo de vocês. Isso eu tô falando tudo, assim, a gente pode aprofundar em cada um desses temas, né? Aqui eu tô falando de forma superficial mesmo. Mas a gente tem várias formas de aprofundar descanso, sessões, né? Aprofundar sono, como é que a gente dorme melhor, né? Higiene do sono, sim. Tem toda uma margem pra gente ir falando. Só que tudo isso tem a ver com estudo. Sigam o Felipe, pessoal, que vocês vão ver que todo dia de manhã o sono dele é 100%. Não, quem dera. Não, não. Não é 100%. Mas é isso. Nossa. Fechou. Então, pessoal, olha só. Deixa eu ver quem tá com a gente aqui agora. Carol, Maria Clara, Raquel, Samuel. Samuel, acho que eu falei com você esses dias, não foi? No WhatsApp? Olha aí. Maria Clara também. É isso, pessoal. Qualquer dúvida pode falar comigo no privado. Estamos aqui para ajudar vocês mesmo. E mais uma coisa, Felipe, importante assim. É isso. Acho que é isso. E aí, provavelmente, na semana que vem, a gente não vai ter live de quinta-feira, né? Que a gente está iniciando um novo projeto. Daí a gente deve fazer um encontro mais fechado para o pessoal que está no grupo, né? Então, você tem interesse de entender um pouco melhor sobre esse projeto que a gente está desenvolvendo, manda uma mensagem no próprio Instagram do Método Intento, a gente tem o link pro grupo lá. Então daí tu entra no grupo e a gente vai mandando mensagens por lá mesmo. Isso. Quem quiser saber um pouquinho mais do projeto pode falar comigo. Acho que já falei com o Samuel sobre isso, né? Mas fiquem ligados no grupo que tem muita coisa vindo aí. É isso, pessoal. Valeu. Valeu, Rafa. Valeu, galera. Boa noite. Tchau, tchau. Queimando tudo bem. Valeu.